Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadita Vastoma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om, possa Brahma nos proteger, mestre e discípulo, possa ele nos alimentar, possamos nós trabalhar juntos com grande energia, que o nosso estudo seja frutífero, que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripata maham vande paramananda madhavam. Saúdo Krishna, a felicidade suprema. Pela sua graça, o surdo se faz eloquente e o aleijado atravessa a montanha. Prapanna parijataya totra vetraika panaye jnana mudraya krishnaya gita amrita duhe namaha. Saudações ao Senhor Krishna, aquele que consegue retirar a essência da canção do Senhor e nos revelar esta mensagem. Em uma de suas mãos tem o símbolo do conhecimento e a outra segura o chicote. Ele é como uma árvore que satisfaz o desejo de todos aqueles que se entregam a ele. Samahitaya Shantaya Nisangaya Nirashishe Atmanam Janate Samyak Swasthaya Chanamo Namaha. Saudações àquele que está em perfeita tranquilidade e paz, que está calmo, além de todos os apegos e ansiedades, que alcançou o perfeito conhecimento do ser e repousa em equilíbrio. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito do que Sri Ramakrishna disse, do que a gente tem que fazer para alcançar Bhakti, para alcançar a verdadeira devoção. Não diria, a gente falou o título da palestra, Mandamentos de Sri Ramakrishna, mas na verdade são ensinamentos que Sri Ramakrishna repetiu tantas vezes ao longo do Evangelho, que é como se fosse um mandamento mesmo, que permeia toda a mensagem de Sri Ramakrishna que ele falou. Antes de falar sobre esse tópico de Bhakti, a gente pode falar sobre um aspecto importante das práticas espirituais, né? Alguma coisa importante que todos nós deveríamos estudar, deveríamos saber. Que na tradição hindu, qualquer tipo de filosofia que você vai estudar, qualquer filosofia que você quer seguir, você tem 3 questões, né, que os sábios analisam, que torna realmente aquilo uma filosofia que vai levar você a um estado de transcendência. Se não tiver esses 3 aspectos, é apenas um estudo intelectual, não uma filosofia em si. Porque na Índia a filosofia é darshana, que significa percepção. Então filosofia não é simplesmente uma teoria que você estuda em livros e você vai discutir com amigos, e isso é uma filosofia. Na filosofia na Índia tem que levar você a uma percepção. Então é chamado um darshana. Então essas 3 questões, por que eu vou falar? Porque está conectado com os ensinamentos de Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna também, ele tinha uma filosofia nesse sentido, porque ele satisfaz esses 3 princípios que eu vou falar aqui. Então, quais são esses 3 princípios que tornam uma filosofia realmente uma filosofia? Então, são 3 nomes sânscritos: Tattva, Hita e Purushartha. O que é Tattva? Tattva significa a verdade. Então, uma filosofia, para ela ser filosofia, ela tem que mostrar o que ela está buscando em realidade, qual é o fato que ela demonstra como certo. Então é a verdade, né? Qual é a verdade por trás daquela filosofia? Se a filosofia não mostra para você uma verdade, você não vai ter nem desejo de buscar o que aquela sua filosofia está querendo desenvolver. Você não vai fazer prática espiritual se você não sabe o que você está buscando, né? Qual é a verdade que você está buscando? Então, o primeiro princípio é tattva.
Você tem que saber o que você está querendo. O segundo é Rita. Em português, Rita é um nome, né? Mas em sânscrito aqui é com H. Então, Rita significa o caminho. Então, você já conhece a verdade, você tem que saber o caminho para alcançar aquela verdade. Então, os diversos caminhos, ou o caminho que a filosofia mostra, é chamado Rita. Purushartha. Purushartha é o benefício. Uma vez que você alcança aquela verdade através de um caminho, o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar o quê? Buscando a Vedanta. Eu vou ganhar o quê buscando a Yoga? Qual é o objetivo? O que aquilo vai me dar como benefício? Nós, no Ocidente, somos muito pragmáticos. Então, a gente quer saber o que a gente vai ganhar com isso. Qualquer coisa que você vai começar, vai fazer um workshop, você vai ganhar o que com isso? Vou ganhar um certificado. Então eu vou fazer o workshop. Mas a gente quer um benefício por trás daquilo que a gente está buscando. Então, na filosofia, esse benefício é Purushartha. O que você vai ganhar? O que vai dar para você motivação para você continuar naquele caminho? Então, esses três tornam uma filosofia digna do nome filosofia. Então, é Tattva, Rita e Purushartha. Esses três itens. Tendo isso em mente, os ensinamentos de Vivekananda, né, tem alguns ensinamentos de Vivekananda que mostram isso muito claro. Eu vou colocar aqui que Swamiji ensinou. Antes de falar dos ensinamentos de Ramakrishna, vou falar de Vivekananda. Então, Vivekananda falou: cada alma é potencialmente divina. A meta é manifestar essa divindade pelo controle da natureza, externa e interna. Faça isso por meio do trabalho, da adoração, do controle psíquico ou filosofia, por um ou por todos esses meios, e seja livre. Então, esse ensinamento de Swami Vivekananda, quando ele fala cada alma é potencialmente divina, isso é um tattva. Né? Ele está mostrando um fato, né? Que cada alma é potencialmente divina. A Vedanta fala que nós não somos o corpo nem a mente, nós somos o Atma. A nossa realidade é o Atma, nós somos Sat Chit Ananda. Então é isso que a Vedanta fala. Por que a gente não tem esse conhecimento agora? De alguma maneira ou outra a gente se esqueceu desse conhecimento. O que faz a gente se esquecer desse conhecimento? Shankaracharya fala que é a avidya. Então, por causa de avidya, a gente se identifica com aquilo que a gente não é. E a gente acha que é isso, acha que é aquilo, mas em realidade a gente é o Atman. Então, isso que Vivekananda falou é um tattva, é uma verdade. Ele mostrou uma verdade. Aí ele falou: a meta é manifestar essa divindade pelo controle da natureza, externa e interna. Faça isso e seja livre. Ou seja, ele fala, se você fizer tudo isso, você vai ser livre. Então ele deu um Purushartha, ele deu qual é o benefício de você buscar essa verdade. Você vai se libertar. Você vai se libertar de todas as amarras. E ele dá também o Rita, que é o método. Né? Qual é o método para alcançar essa verdade? Faça isso através do trabalho, da adoração, do controle psíquico ou filosofia. E ele fala, faça isso por um ou dois ou todos esses métodos, da maneira que você achar melhor, e seja livre. Então, ele falou aqui a respeito do método. Né? Então, aqui, nada mais ele sumarizou o que são as 4 yogas. Né? Ele colocou o que são as 4 yogas aqui. E ele continua, isso é a totalidade da religião. Doutrinas, dogmas, rituais, livros, templos ou formas são detalhes secundários. Então, a totalidade da religião é isso que ele falou aqui. Todo o resto são detalhes secundários. Então, ficou bem claro o que é o Tattva, Rita e o Purushartha, né? Nessa mensagem da Vedanta que Vivekananda mostrou. A mesma coisa Sri Ramakrishna falou quando ele disse que a meta da vida humana é realizar Deus. Ele falou isso várias vezes. A meta da vida humana é realizar Deus. A meta da vida é realizar Deus. Amar a Deus e amor por Deus. Bhakti é uma coisa essencial. Então, palavras de Sri Ramakrishna. Agora, a respeito do caminho de Bhakti. O caminho de Bhakti é muito elogiado por diversos mestres. Eles falam do caminho de Bhakti como sendo um caminho excelente.
Tem um motivo para isso, eu vou explicar um pouco depois. Mas o caminho de Bhakti é um caminho que ele existe, alguns acham que ele existiu pós-Vedas, ou seja, depois dos Vedas, mas o caminho de Bhakti ele existe desde a era Védica, ele está nos Upanishads. Por exemplo, o Svetasvatara Upanishad fala: aquele que tem suprema devoção, Bhakti, para com Deus e para com o Mestre, para ele, certamente, todas essas coisas se revelarão. Todas essas coisas que ele mencionou anteriormente, que eu não vou falar agora. Então, tudo que ele mencionou anteriormente, aquele que tem Bhakti ou devoção, essas coisas serão reveladas. Isso está nos Upanishads. Qual é a definição de Bhakti? A gente traduz Bhakti como sendo devoção a Deus, né? Mas qual seria, assim, uma explicação, uma definição alternativa para Bhakti? O que os mestres falam que é Bhakti? O Madhusudana Sarasvati, que foi um grande mestre, né, do século XVI, ele escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, muito famoso, que é o comentário do Madhusudana Sarasvati. E ele escreveu também sobre Bhakti. Ele falou que Bhakti Rasamrita Sindhu. O que é Bhakti, de acordo com o Madhusudana Sarasvati? É aquele sentimento que refresca o coração, né, com um sentimento de profunda afinidade com o que você está amando. Ou seja, não é só afinidade no sentido de achar que aquilo é querido, mas é uma identificação. Você se identifica com o objeto amado. Então, Bhakti, Madhusudana Sarasvati, disse que é um outro nome para unidade. Você está buscando a unidade naquele objeto que você está amando. Então, isso é o amor, Bhakti, de acordo com o Madhusudana. No Narada Bhakti Sutras, ele fala a mesma coisa. Bhakti é o profundo e forte apego com relação a Deus, à exclusão de todo o resto. Então, você exclui todo o resto e tem um profundo amor por Deus. Isso é Bhakti. Então, Shandilya também fala que Bhakti é um apego supremo a Deus. Então, cada um tem a maneira de colocar a palavra, mas todos querem dizer a mesma coisa. Esse profundo apego, esse profundo afinidade por Deus. Isso é Bhakti. Swami Vivekananda, ele aponta para nós que Bhakti Yoga, a gente tem medo disso, por exemplo, que para você seguir a Bhakti Yoga, você tem que refrear muitas coisas, você tem que abandonar muitas coisas. Mas Vivekananda fala que não, na verdade você vai redirecionar as suas emoções, os seus sentimentos para Deus. Então, aquilo que você sente, os seus sentimentos que você tem por coisas menos elevadas, quando você dirige ele para Deus, e ele se torna de maneira muito mais profunda, muito mais elevada, isso é Bhakti. Então, esse caminho de Bhakti, ele faz o nosso amor por todos os objetos e pessoas. Na verdade, não é que ele destrói, ou que ele limita, ou que ele diminui. Na verdade, ele dirige esse amor para Deus, de uma forma muito mais profunda. Sri Ramakrishna, ele falou que na era atual, isso ele falou no Evangelho de Ramakrishna, na era atual, o melhor caminho, o caminho melhor para esta era é o caminho de Bhakti de acordo com Narada. Ramakrishna ele falou assim, né, o caminho de Bhakti de acordo com Narada. Se vocês forem estudar Narada, a principal escritura são os Narada Bhakti Sutras. Se vocês não estudaram, vale muito a pena vocês estudarem Narada Bhakti Sutras. E é bem curto, ele é na forma de aforismos, mas é muito profundo. Ele fala realmente o que é Bhakti, o que é a devoção a Deus, o que significa realmente isso. E Narada, ele fala, no caminho de Narada, uma das coisas é você cantar o nome de Deus, as glórias de Deus, e orar a Deus com o coração ansioso, com o coração com apego a Deus. Então, pedindo a Deus para ele se revelar. Esse é o caminho de Narada. No Evangelho de Ramakrishna, um devoto pergunta para ele, como é que eu posso desenvolver amor por Deus? Ramakrishna, ele responde, repita o seu nome e os pecados desaparecerão. Dessa maneira, será destruído luxúria, raiva, o desejo por conforto, etc. E para enfatizar esse ponto, ele continuou.
Um poeta comparou devoção a Deus com um tigre. Assim como um tigre devora animais, a devoção também devora todos os arqui-inimigos do homem, como a luxúria, a paixão e o resto. Uma vez que a devoção a Deus está completamente desperta, todas as más paixões, como luxúria e raiva, serão completamente destruídas. Então, Ramakrishna dizia que o caminho de Bhakti também é poderoso nesse sentido, que se você tem uma gota de Bhakti, esse apego por Deus ele é tão forte, tão poderoso, que destrói todos os outros apegos que você tem pelas coisas do mundo. Ou seja, você começa a ver que todas as outras coisas, comparado com o amor de Deus, são menores, são insignificantes. Então, esse é um dos resultados de Bhakti. Uma pergunta que surge em todos nós, em realidade. Ramakrishna fala que Bhakti é o melhor caminho para essa era. Vivekananda também fala que é um caminho excelente. Mas Bhakti é realmente fácil? Seria o caminho de Bhakti mais fácil? Essa é a pergunta. Ramakrishna fala que Bhakti Yoga é o caminho mais fácil e mais natural. Ele fala, na era presente, Kali Yuga, o caminho de Bhakti pregado por Narada é o melhor. Mas será que Bhakti é fácil? O fato é que nenhuma das yogas é fácil. Não importa qual yoga você esteja praticando, nenhuma das yogas é fácil. Todas elas requerem um tremendo esforço da sua parte e sacrifício. Você tem que realmente estar disposto a seguir aquele caminho. Nada na vida que seja grandioso a gente consegue facilmente. Tudo exige, a não ser que você consiga por meios lícitos, que a pessoa consegue facilmente, mas esse não é o caminho. Todas as coisas que são realmente de valor exigem sacrifício e esforço. Na vida espiritual, não é diferente. Se você quer buscar o caminho de Bhakti, você tem que se esforçar, você tem que se sacrificar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas seguem o caminho espiritual achando que tudo é fácil. Nas coisas do mundo elas sacrificam, elas fazem um tremendo esforço, elas ficam até mais tarde, fazem tudo para conseguir um sucesso na vida cotidiana, mas no caminho espiritual elas acham que tudo é mais fácil. É uma tendência da mente humana. Mas Swami Brahmananda dizia que não, você tem que considerar a vida espiritual como a coisa mais valiosa que você pode conseguir na vida. E para isso, você precisa isso demanda esforço e sacrifício. Por que então Ramakrishna fala que o caminho de Bhakti é mais fácil? O caminho de Bhakti, a Bhakti Yoga, ela lida com emoções. Basicamente com emoções. E todos nós somos seres emotivos. Nós temos diversas emoções. Então, lidar com as emoções para a gente seria mais fácil do que talvez seguir os outros caminhos. Por exemplo, todos nós temos diversos tipos de temperamento. Ou seja, o temperamento intelectual, o temperamento do trabalho, o temperamento devocional. Aqueles que são mais intelectuais, eles vão querer seguir a Jnana Yoga, logicamente. Mas aqueles que são mais emocionais, eles vão se sentir melhor com a Bhakti Yoga. E a maioria de nós, se não quase todos nós, somos mais emocionais do que intelectuais. Ou seja, nós nos movemos mais pelo coração do que pela razão. Então, a Bhakti Yoga, por isso que Ramakrishna disse que a Bhakti Yoga é o mais fácil, porque nós estamos lidando com emoções. Outra coisa é que o caminho de Jnana Yoga, ele não é simplesmente o caminho racional de você raciocinar ou usar o intelecto. É necessário você ter uma intensa renúncia, um desapego logo no início. Então, por isso o Jnana Yoga é um caminho mais difícil. Karma Yoga também é um caminho mais difícil. Mas a Bhakti Yoga não. Você começa de onde você está e vai dirigindo as suas emoções, vai trabalhando as suas emoções. Nesse sentido, a Bhakti Yoga é mais fácil. Outra questão que Swami Vivekananda fala, um argumento que ele fala, é que cada um de nós é um Bhakta em potencial. O que ele quer dizer é que cada um de nós tem esse amor já dentro de nós. Nós já somos esse Bhakta, nós já temos esse amor, só falta ele se manifestar de uma maneira ou outra. E qual é o argumento que ele usa? Ele fala que Deus
Deus, Brahma, ele é o próprio amor, ele é Ananda. Então, se Deus é o próprio amor e ele é onipresente, significa que o amor está em todas as partes. Se o amor está em todas as partes, ele está dentro de nós também. Então, dessa maneira, Vivekananda ele argumenta dizendo que cada um de nós é um bhakta potencial. Nós já temos esse amor dentro de nós, nós temos que manifestar. Geralmente, nós manifestamos esse amor pelos objetos do mundo, pelas coisas do mundo. Se você for capaz de manifestar esse amor por Deus, você vai direto à fonte. Você vai direto à fonte de todo o amor. É isso que Vivekananda diz. Então é necessário nós praticarmos disciplinas espirituais. Swami Vivekananda fala também a respeito do que é adoração. Eu vou ler aqui. O que é adoração? Nós falamos adorar a Deus, eu adoro a Deus. O que é adoração a Deus de acordo com Swami Vivekananda? A questão foi perguntada: como adorar a Deus? Adore a Deus como o mais querido de todas as suas posses, o mais querido do que todos os seus do que todos os seus parentes, mais querido do que os seus filhos. Adore-o adore a Deus como o próprio amor. Existe um cujo nome é infinito amor. Essa é a única definição para Deus. Todos os outros pensamentos devem ir embora. Tudo deve desvanecer, exceto Deus. O amor que o pai e a mãe têm pela criança, o amor que a esposa tem pelo marido e o marido pela esposa, o amigo pelo amigo, todos esses amores concentrados em um único amor devem ser dados a Deus. Agora, se uma mulher ama o homem, ela não é capaz de amar outro homem. Se um homem ama a mulher, ele não ama outra mulher. Essa é a natureza do amor. Meu mestre costumava dizer: suponha que existe uma sacola de ouro neste quarto e que no outro quarto existe um ladrão. O ladrão sabe que existe uma sacola de ouro neste quarto. Será que o ladrão seria capaz de dormir? Certamente não. Todo o tempo ele ficaria louco pensando em como alcançar o ouro. Da mesma forma, se um homem ama a Deus, como ele pode amar qualquer outra coisa? E ele continua aqui. Então, o que Vivekananda quis mostrar é que o amor a Deus ele exclui qualquer outra coisa naturalmente. Assim como quando uma pessoa ama uma coisa intensamente aqui na Terra, ela exclui do pensamento qualquer outra coisa. A mesma coisa acontece quando você ama a Deus. Agora vamos falar sobre os 5. Antes disso, o que Sri Ramakrishna fala que nós temos que fazer para sermos devotos, para desenvolvermos a devoção. Ramakrishna fala a respeito de termos uma atitude definida. Isso ele falou no Evangelho. Nós temos que desenvolver uma atitude particular com Deus, para você aprofundar essa atitude. Isso é muito comum na Índia. Então, por exemplo, você desenvolve por Deus uma atitude pensando que ele é sua mãe, ou pensando que ele é seu pai. Você desenvolve uma atitude dessa maneira. E você aprofunda essa atitude. Sri Ramakrishna diz que essa é uma das instruções de Ramakrishna para nós, para a gente aprofundar a nossa devoção. Então ele fala, se você não tem devoção, estabeleça uma atitude definida com Deus. Comece a considerar Deus como sendo algo bem definido para você, como se fosse a sua mãe mesmo, o seu pai, ou um amigo. Por exemplo, Sri Krishna era visto como um amigo dos pastores. As gopis amavam Sri Krishna como o bem-amado. Então cada um tinha uma atitude definida com Deus. Então Ramakrishna disse que essa é uma das maneiras de você desenvolver a devoção, você estabelecer uma atitude definida. Nos Narada Bhakti Sutras, ele também dá esse conselho. Ele fala que a gente desenvolve a devoção tendo uma atitude definida. Agora, quais são os 5 ensinamentos de Ramakrishna? Onde que aconteceram? No segundo encontro de Mahendranath Gupta, que é o
o M, né, o autor do Evangelho, com Sri Ramakrishna, quando ele se encontrou com ele perguntou para Ramakrishna qual era o caminho. Ele fez essa pergunta, qual era o caminho? E Ramakrishna, então, deu essa série de ensinamentos, que um atrás do outro, né, que a gente considera como se fossem mandamentos mesmo, porque ele fala isso em todo o Evangelho, e isso é o cerne da mensagem dele. É claro que não é só isso, Ramakrishna falou em diversas coisas no Evangelho, né? Ele abordou diversos assuntos, desde a Advaita Vedanta até devoção. Ele abordou diversos assuntos, mas assim, na questão de desenvolver Bhakti, esses ensinamentos que ele deu aqui são como se fosse a essência. Então, qual é o primeiro ensinamento que ele falou para Mahendranath Gupta? Eu vou falar exatamente como Ramakrishna falou, como está no Evangelho. Ele disse: repita o nome de Deus e cante as suas glórias. Então, M perguntou qual era o caminho. Esse foi o ensinamento que Ramakrishna deu. Repita o nome de Deus e cante as suas glórias. Isso está conectado com outro ensinamento de Ramakrishna, que ele fala que Deus existe, Deus é real, e a única meta da vida humana é alcançar Deus. Então, esse ensinamento de Sri Ramakrishna se conecta a esse aqui, que é repita o nome de Deus e cante as suas glórias. Isso pode ser considerado também, como nós falamos lá no início, o que define uma filosofia é um tattva. Isso é uma verdade. O que Ramakrishna falou? Que Deus existe. Para Ramakrishna, Deus era tão óbvio, assim como para nós são óbvios os objetos dos sentidos. A gente vê as coisas e tudo para nós é óbvio. Para Ramakrishna, Deus era real. Assim como nós vemos os objetos, Ramakrishna via Deus. E ele, que é uma encarnação divina, disse que Deus é real. E a única meta da vida humana, ou seja, a meta suprema da vida humana, é realizar Deus. Isso é um Purushartha, né? A meta da vida humana é realizar Deus. O segundo ensinamento que Ramakrishna deu mantenha companhia santa e de vez em quando visite os devotos e os homens santos. A mente não pode residir em Deus se ela está imersa dia e noite em mundanidade, em assuntos mundanos e responsabilidades. Então, isso é uma coisa que Ramakrishna sempre falava, batia nessa tecla. Mantenha a companhia santa, que é o satsanga. Ele falava que o satsanga é muito importante para os que estão buscando Bhakti. Por que ele fala? Isso tem toda uma ciência por trás disso. Quando nós estamos próximos de uma pessoa que tem devoção, verdadeira devoção, né, no caso Bhakti, imediatamente a gente começa também a ter devoção. É como se fosse como se fosse assim, aquilo fosse transmissível, né? A devoção é algo que é transmitido. Então, se você está próximo de um verdadeiro devoto, você começa a sentir devoção também. Um dos discípulos de Sri Ramakrishna falou que quando ele estava na presença de Ramakrishna, ele sentia que a única meta da vida humana era realizar Deus. Não tinha mais nenhuma outra meta, que todas as outras coisas eram inferiores. Mas depois ele saía da presença de Ramakrishna e começava a fazer as coisas mundanas que ele fazia, e ele esquecia de tudo. Ele achava que as coisas do mundo era o máximo. Aí quando ele entrava na presença de Ramakrishna de novo, ele sentia que somente Deus era a meta da vida humana. Então isso é o poder da companhia santa. É muito importante a companhia sagrada, o satsanga. Então, uma vez perguntaram para M, né, que é o autor do Evangelho, um discípulo dele, depois que Ramakrishna já tinha falecido, né, uma pessoa perguntou para M, um discípulo perguntou para M, o senhor pode dar um conselho para a minha vida? Porque ele estava se despedindo dele e queria um conselho. E o M, ele ficou pensando um tempo, depois deu esse conselho, falou: busque a companhia santa. Assim você vai evoluir rapidamente na vida espiritual. Então isso é chamado satsanga. Isso está também de acordo com o que foi definido lá atrás sobre o que é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é você pensar intensamente em Deus, você ter um profundo anseio por Deus. Isso é Bhakti Yoga. E se você busca a companhia dos devotos, isso vai também desenvolver Bhakti em você.
Então essa é a essência da Bhakti Yoga. Você ter um intenso anseio por Deus. Então esse é o segundo ensinamento que Ramakrishna falou, e ele fala várias vezes sobre isso também. Mantenha a companhia santa, satsanga. O terceiro ensinamento de Ramakrishna, nas palavras dele, é muito necessário ir em solidão de vez em quando e pensar em Deus. Fixar a sua mente em Deus é muito difícil no começo, a menos que você pratique meditação em solidão. Quando uma árvore é jovem, ela deve ser cercada de todos os lados. De outra forma, ela pode ser destruída pelo gado. Então, o que Ramakrishna deu aqui foi um conselho de Raja Yoga, né, de como nós temos que, na verdade, não basta a gente, durante as tarefas cotidianas, de vez em quando pensar em Deus, ou no meio do trabalho pensar em Deus. Nós temos que realmente, de vez em quando, nos retirar em solidão, longe de tudo, longe da sociedade, longe das pessoas, longe de qualquer coisa que possa distrair você. E, nesse momento, você entregar a sua mente só para Deus. Ele falava, Ramakrishna falou isso várias vezes, que nós temos que ir em solidão de vez em quando, seja por 3 dias, ou 3 meses, ou quanto tempo for você conseguir. Mas ele falava que a prática da solidão é muito necessário para você alcançar Bhakti. E ele falou, o quarto ensinamento que ele deu para Amy foi: e você deve sempre discriminar ou discernir entre o que é real e o irreal. Somente Deus é real, a eterna substância. Todo o resto é irreal, isto é, impermanente. Discernindo dessa maneira, você deve deixar de lado todos os objetos impermanentes da sua mente. O que Ramakrishna deu aqui é um ensinamento prático de Jnana Yoga. Então você vê o que Ramakrishna, ele como um cientista, né, ele colocou aqui, logo no segundo encontro de Amy, ele colocou um ensinamento prático de Bhakti Yoga, depois Raja Yoga, depois Jnana Yoga. Então ele fala que nós temos que discernir entre o real e o irreal. Isso é a base da Jnana Yoga. Né? Esse discernimento, net, o que é real, o que é irreal. Somente Deus é real, a eterna substância. Isso me faz lembrar na época que eu estava no mosteiro lá na Índia, né, que quando tinha datas especiais, os monges, os brahmacharis, tinham o hábito de ir num lugar chamado Arogya Bhavan. Arogya Bhavan é como um asilo, né, onde ficam os monges mais velhos que já estão aposentados, já estão retirados. E alguns desses monges, eles têm uma percepção espiritual muito elevada. Eles são monges bem experientes. Eles estão lá, eles estão meio que aposentados, mas eles ficam lá. E os monges vão lá, tocam os pés desses monges. Então a gente vai de quarto em quarto e toca os pés desses monges. Isso é uma prática que é feita em todas as celebrações lá em Belurmati. Então todos os monges vão lá e tocam os pés desses monges mais velhos. E tinha um lá, que ele era conhecido como Rama. E é um Swami que era bem respeitado. Ele escreveu livros Jivamukta Viveka. Ele tinha um conhecimento muito profundo de sânscrito. Ele era um erudito, mas ele era conhecido também por ter percepções muito elevadas, espirituais. E então, quando eu entrei lá na primeira vez que eu encontrei com ele, ele perguntou como é que pronunciava. Ele perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil. Aí ele falou como é que pronunciava Brasil ou Brasil? Porque na Índia o L, eles falam é Brasil. Eu falei, não, Swami, não é Brasil, é Brasil. Tem o L no final da palavra, você pronuncia como U, né? Então, aí toda vez que eu entrava lá, toda vez que tinha celebração, eu entrava no quarto do Swami Rama, ele falava, ele gritava na porta, Brasil! Era até engraçado, todos os monges lá, e ele gritava, Brasil! Mas é uma coisa interessante desse monge, é que ele sempre falava para todos os brahmacharis, quando tocava os pés dele, lembre-se de uma coisa, somente Deus é real. Todo o resto é ilusório, é passageiro. Então isso é uma coisa que marcava todos nós, porque ele falava sempre a mesma coisa. Lembre-se disso, só Deus é real. Então isso é
uma reminiscência que a gente tem, né, que fica bem no coração, né? Então, esse discernimento, somente Deus é real e todo o resto é irreal, ou seja, impermanente. Discernindo dessa maneira, você deve deixar de lado objetos impermanentes da sua mente. Isso é Jnana Yoga. Isso é a prática da Jnana Yoga. E por último, o quinto ensinamento de Ramakrishna. O quinto ensinamento de Ramakrishna foi: faça todos os seus deveres, mas mantenha sua mente em Deus. Viva com todos, com esposa, com filhos, com pai, com mãe, e os sirva. Trate-os como se eles fossem muito queridos para você, mas saiba, no fundo do seu coração, que eles não pertencem a você. Então, isso é um ensinamento prático de Karma Yoga. Então, como nós devemos praticar Karma Yoga, que é o princípio básico da Karma Yoga, é o desapego. Então, você está no mundo, faz todas as coisas, tem relacionamentos, mas ao mesmo tempo você entende no fundo do coração que nada pertence a você. Tudo aquilo é passageiro e que tudo pertence a Deus. Tudo foi dado para você apenas emprestado, vamos dizer assim. E Ramakrishna, não aqui, mas ele em outro lugar, ele deu uma parábola da empregada. Ele falou assim, você tem que trabalhar, você tem que realizar o trabalho, viver no mundo, como a empregada na casa do patrão. A empregada na casa do patrão, ela toma conta do filho do patrão como se fosse o filho dela. Ela segura o filho no colo, ela fala, meu Ravi. Mas no fundo do coração, ela sabe que ela mora num bairro distante, e o filho dela está lá longe, tudo que pertence a ela não está lá. Então, dessa maneira, Ramakrishna dizia que nós temos que trabalhar, viver no mundo como uma empregada na casa do patrão, ou seja, não se apegar a nada. Você pode ter, aparentemente, parecer que está apegado às coisas, mas no fundo do seu coração você entende que nada lhe pertence. Tudo pertence a Deus. Então, isso é a base da Karma Yoga. Então, a Karma Yoga tem como princípio básico o desapego. Você faz tudo com desapego. Então, esses foram os 5 ensinamentos, né, que Ramakrishna deu quando o Amy se encontrou pela primeira vez. Repita o nome de Deus e cante suas glórias. Mantenha a companhia santa. Entre em solidão de vez em quando e pense em Deus. Aplique o discernimento entre o que é real e o que é irreal. E faça os seus deveres, mas mantenha sua mente em Deus. Então, esses são os 5, vamos dizer, mandamentos de Shri Ramakrishna. E tudo isso que nós falamos, eles envolvem esses 3 aspectos que eu mencionei no início, né? Tattva, Rita e Purushartha. Se nós estudarmos o que Ramakrishna ensinou, nesses 5 mandamentos, esses 5 ensinamentos principais, nós veremos que tem ali, né, o Tattva, Rita e o Purushartha, todos eles incluídos. Ou seja, ele fala sobre o que é a verdade, que Deus é real, a meta da vida humana é alcançar a Deus. Ele fala sobre o caminho, que é o Purushartha, ele deu os 4 yogas aqui, e ele fala sobre Rita, que é a meta, né? A meta que é o que você vai alcançar com isso, você vai se libertar. Então, isso que Ramakrishna ensinou é de suprema importância para todos os aspirantes espirituais, não apenas do hinduísmo, mas qualquer aspirante espiritual, seja de qualquer religião que ele for, isso é uma coisa universal, né? Ele não especificou nenhuma religião aqui. Se você for um cristão autêntico, se você aplicar esses ensinamentos que Ramakrishna ensinou aqui, você vai alcançar Deus, você vai realizar Deus. Se você for um muçulmano, você vai realizar Deus. Então, não importa a qual religião você pertença, se você praticar esse ensinamento, sinceramente, você vai realizar Deus. Então, isso é o que Ramakrishna dizia, que esses caminhos, isso que Ramakrishna ensinou, eles fomentam ou eles aumentam a nossa devoção. Mas surge a pergunta também, né, a questão que basta a gente praticar intensamente que a gente vai realizar Deus? É certo? Ou seja, se eu fizer tanto de prática, eu vou realizar Deus? Aí entra uma outra questão, que também é bastante abordada, a respeito da graça divina. Então, a própria Santa Mãe, Shri Ramakrishna, dizia que a realização de Deus, em última análise, vem pela graça divina, graça de Deus.
Então, não importa o quanto você faça de prática, em última análise, não é a sua prática que vai trazer a realização de Deus, é a graça de Deus. Então, em realidade, quando nós fazemos a nossa prática de forma intensa, o principal propósito das nossas práticas espirituais é levar a gente no estado de autoentrega. Então, a gente pratica tanto a chegar num ponto de perceber que a gente não consegue, a gente não tem capacidade de alcançar Deus. E que é somente a graça de Deus que se revela. Então, isso é um caminho chamado caminho de Prapati, que é o caminho da autoentrega. No Bhagavad Gita, no último capítulo, nos últimos versos, que Shri Krishna fala para Arjuna: ó Arjuna, entregue todos os seus dharmas, ou seja, e se entregue a mim. Você vai realizar tudo se você fizer isso. Então, Shri Krishna mesmo apontando para Arjuna que aquele que faz a autoentrega, Deus, ele dá a graça divina. Então, a principal, assim, o caminho de Bhakti, onde que ele vai levar? Ele vai levar você a um estado de autoentrega tal que você é convencido de que somente a graça divina vai salvar você. E nesse momento a graça se manifesta. Então é dessa maneira. Quando você é capaz de se entregar completamente a Deus. Antes disso, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar seguir o que Ramakrishna falou. Seguir isso que Ramakrishna falou. Ou seja, você repetir o nome de Deus, cantar as glórias de Deus, buscar a solidão de vez em quando, para você pensar em Deus intensamente, você rezar a Deus intensamente, buscar a companhia dos devotos, você praticar satsanga e tentar fazer todos os seus trabalhos de forma desapegada, sem se apegar a nada. Enquanto a gente não alcança o estado de autoentrega, a gente tem que fazer tudo isso que Ramakrishna falou, para a gente desenvolver a nossa devoção. Então, duas coisas são necessárias para você realizar Deus: fé e autoentrega. Essas duas coisas, fé e autoentrega. Mas para você chegar a esse estado de fé pura e de autoentrega verdadeira, você tem que fazer um grande esforço espiritual, uma grande prática espiritual. Porque a gente pode falar muito facilmente: graças a Deus. A gente fala essas coisas da vida normal. Né? Graças a Deus, deu tudo certo. Ou, se Deus quiser, eu vejo você amanhã, se Deus quiser. Mas a gente fala isso da boca para fora, não é uma coisa que realmente está no nosso coração. Quando alguma calamidade acontece na nossa vida, a gente fica apavorado, a gente não consegue se entregar a Deus. A gente não tem esse sentimento de autoentrega completa a Deus. Então, até esse caminho da autoentrega tem fases. Isso está definido, né, nas escrituras. Esse caminho do Prapati, que é a autoentrega, tem fases. Você vai alcançando várias fases de autoentrega. Então, até para falar assim, bem resumidamente, o que é esse caminho da autoentrega? Eu vou terminar a palestra aqui. O que é o caminho da autoentrega? Ele tem 6 aspectos. Então, o primeiro aspecto do caminho da autoentrega é você tomar um voto, ou fazer um voto de que você vai fazer tudo que você fizer, todos os seus atos, serão apenas para agradar a Deus. Então, esse é o primeiro aspecto do caminho da autoentrega. Você não faz nada que possa desagradar a Deus. Todos os seus atos é apenas para agradar a Deus. O segundo é nunca fazer aquilo que desagrada a Deus. Esse é o segundo aspecto do caminho da autoentrega, Prapati. O terceiro aspecto é uma fé tremenda de que somente Deus pode me salvar. E nunca ter a convicção de que Deus nunca abandona aquele que toma refúgio nele. Então esse é o terceiro aspecto do caminho da autoentrega. Você ter uma tremenda fé de que somente Deus pode salvar você. Então nesse sentido você não busca refúgio em mais nada, você busca refúgio apenas em Deus. Um exemplo bem claro disso é do Brother Lawrence, irmão Lourenço. Ele tinha uma tremenda autoentrega, tanto é que ele falava que ele não queria buscar médicos quando ele estava doente. Ele falou que se Deus quiser, ele faz o que ele quiser comigo. Se for para ele me levar no momento seguinte, é a vontade dele. Se não for, também é a vontade dele.
Então esse era um aspecto de tremenda autoentrega que ele tinha. O quarto aspecto é escolher a Deus, somente a Deus como seu protetor. Então, se você quer proteção, você tem a convicção de que essa proteção vem apenas de Deus. Esse é um aspecto da autoentrega também. Quantos de nós somos capazes de fazer isso? Né? Quando no momento que a gente precisa de proteção, você se entregar a Deus e dizer que Deus é a minha proteção. Muito poucas pessoas são capazes de fazer isso, né? Se entregar completamente, vendo Deus como protetor. E depois tem outros aspectos aqui da autoentrega também. Então esse é resumindo o que nós falamos aqui hoje, o caminho o conselho que Ramakrishna deu para M. Mahendranath Gupta, que são na forma de 5 ensinamentos que são tão completos e tão fortes para a nossa vida espiritual, que são como mandamentos, né, que Ramakrishna deu um após o outro, no mesmo dia para a mesma pessoa. Então ele falou: repita o nome de Deus e cante as suas glórias. Mantenha a companhia santa e visite os devotos de vez em quando. É necessário entrar em solidão de vez em quando e pensar em Deus. Pratique o discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. Somente Deus é real e todo o resto é impermanente. E por último, faça todos os seus deveres, mas mantenha sua mente em Deus. Viva com todos e sirva a todos. Trate-os como se fossem muito queridos a você, mas saiba no fundo do seu coração que eles não pertencem a você. Namastê a todos, boa noite.